Pai do Senhor a todos, boa noite. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 12. Marcos, capítulo 11, versículo 12, tá bom? Vamos ficar de pé, amém? Para lermos a palavra do Senhor. Leia comigo. Diz assim o versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Preste bastante atenção. Porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Agora você vai pular comigo para o versículo 20, tá bom? Pula aí para o versículo 20. Diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Coloque a mão sobre a sua Bíblia, ore comigo. Senhor, muito obrigado por mais um dia que estamos de pé. Nós queremos te pedir, Jesus, vem neste momento, através da tua palavra, falar ao nosso coração. Que possamos neste momento ser lavados, remidos pelo teu sangue, Senhor. Porque nós sabemos que somente a tua palavra, através do teu Espírito Santo, purifica, restaura e traz vida àquele que estava morto. Pois nós te pedimos, vem hoje trazer vida para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode sentar. Gente, eu não sei se vocês são assim, mas quando eu li esse texto, eu entendi bem o que Jesus estava passando. Quem aqui, quando está com fome e não consegue comer na hora, fica estressado? Eu sou um. Quando eu estou aqui, meu irmão, que combate aquela fome, eu quero comer, eu vou comprar alguma coisa, demora, eu fico doido. Fico estressado, entendeu? Então, eu me coloquei aqui no lugar de Jesus. Sabe, Jesus, ele estava provavelmente pregando, evangelizando, e ele vinha com fome e ele queria comer. E quando ele chegou na frente daquela figueira, logicamente ele queria que tivesse fruto para comer. Mas uma coisa que é muito interessante, irmão, que eu quero que você atente para isso, é que quando, bem aqui no versículo 13, no finalzinho diz assim: porém, não era tempo de figos. Ou seja, Jesus foi até aquela árvore, mas não era o tempo de ela ter frutos. Mas Jesus queria comer. Eu quero que você atente para isso. Olha só. Não tinha fruto, mas Jesus queria aquele fruto. Sabe, e quando eu li isso aqui, eu comparei mais uma vez com nós. Sabe quando você vai comprar algo numa mercearia, alguma coisa que você está precisando? O local é grande, grande mesmo, mas aquela coisa que você quer simples não tem. Aí você fala, mas como é que está faltando? É a mesma coisa você ir na padaria e não ter pão. Não tem como. Você vê que uma padaria tem pão de manhã, de tarde, de noite, e muitas vezes se estraga. Por quê? Porque a pessoa que está ali responsável prefere que sobre do que falte. Então, Jesus, quando foi até aquela árvore, ele tinha um propósito. Quer mostrar que quando ele vem sobre nós, aqui nós estamos falando de arrebatamento. Nós estamos falando de Jesus vir arrebatar a igreja. Ele vai arrebatar a igreja, isso é um fato.
Tudo que nós estamos vivendo hoje reflete isso, arrebatamento. E quando ele vir, nós somos, falando de forma simbólica, essa figueira. Ele não vai vir quando você está aqui na igreja, ou talvez pode até vir, mas assim, a Bíblia fala que ele vai vir quando nós estivermos desapercebidos. Sabe quando você está desleixado, assim, está ligando para nada? Está ali voando, como a gente fala. É nesse momento que ele vai vir para muitos. Esse exemplo aqui que ele deu foi porque ele queria mostrar para os discípulos que assim é a sua volta. Sabe quantas vezes a gente fala assim? Não, pastor, mas vai dar tempo, vai dar certo, eu vou mudar minha vida, eu vou deixar essa prática, eu não vou mais estar no meio disso. Só que, querido, você fala isso para mim e você diz, vai dar tempo, é o que eu mais ouço. Sabe, nosso pastor foi indagar uma pessoa, porque essa pessoa faz meses que não vem à igreja, ela e a família dela. E a pessoa disse para o pastor o seguinte, pastor, vai dar tempo de evangelizar, vai dar tempo de eu ir para a igreja, vai dar tempo de eu fazer tudo que eu não estava fazendo para Jesus. Só que, querido, essa pessoa que falou isso para o pastor, já faz mais ou menos 14 anos que ela está na igreja. Então, há quanto tempo Jesus está vindo buscar o fruto nela e não está encontrando? Sabe, e Deus é tão misericordioso, irmão, com cada um de nós, porque assim, aqui por discípulos, ele mostrou de uma forma simbólica através da figueira, mas nós estamos sendo avisados há muito tempo. Eu tenho certeza que a frase que você mais ouviu, desde que você era uma criança até agora foi, irmão, Jesus está voltando. Eu digo porque eu, criancinha, ficava ouvindo isso. Olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ouvi isso sempre. Mas olha só como é que as coisas são. Há muito tempo isso acontece. O princípio das dores acontece há muito tempo. Guerras, rumores de guerras, fome, sede e peste em toda parte do mundo. Mas olha só como é que está hoje. Os dias estão passando cada vez mais rápido, meu irmão. Sabe, as pessoas não estão percebendo porque elas querem ficar cegas. Sabe, a palavra de Deus diz que o diabo cegou o entendimento de muitos. Eu digo isso porque muitas vezes eu olho para as pessoas que estão aí fora fazendo as coisas erradas, eu fico, meu Deus, será que essa pessoa não está enxergando isso? Mas, querido, o diabo está cegando a quem ele pode. E nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos a ser cegados. Sabe por quê? Pedro, quando estava com Jesus, a Bíblia diz que Pedro caminhou mais ou menos 3 anos e meio com Jesus. Jesus ia para cá pregar, Pedro estava com ele aqui, ó, do lado. Jesus curava um cego aqui, Pedro estava com ele. Jesus fez o paralítico andar e Pedro estava com ele. Mas olha só, Pedro chegou para Jesus e disse assim, Senhor, se preciso for, eu vou morrer com o Senhor. Pode mandar o Senhor para onde for, que eu vou também ser preso lá. Olha só o que Jesus diz, Pedro, cuidado. Não fale isso porque você não está preparado. Mas Pedro insistia e dizia, não, Senhor, eu estou sim, eu morro com o Senhor, eu sou fiel. E no momento em que Pedro teve que dizer, eu sou servo do Senhor, Cristo havia advertido ele, dito o seguinte, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E quando Jesus foi preso, foi levado até o Sinédrio, por 3 vezes disseram, tu é um deles, tu se veste como ele, tu fala como ele. Pedro disse por 3 vezes, eu não. E aí o galo cantou. Então nós temos que ter cuidado com tudo o que nós dizemos que vamos fazer para Deus. Sabe, o Senhor, irmão, Ele quer que você tenha frutos. Ele não quer chegar em você e olhar para você como uma figueira que não tem frutos. Sabe, porque assim, aquela figueira, o texto não diz, mas nem dá alguns comentários, era uma figueira grande, uma figueira bonita, uma figueira que tinha várias folhas. Aquela figueira trazia sombra para quem passava. Era uma árvore bonita, era uma árvore que estava ali há muito tempo, mas porém não tinha fruto. Sabe, às vezes as pessoas estão muito bonitas na igreja. Elas vêm para o culto, elas se arrumam, sabe, colocam a melhor roupa, mas, querido, no final de tudo, o que vale para Deus é o seu coração. Ele vai olhar para dentro de você e ver se ali ele pode encontrar um fruto para que ele possa ali restaurar a tua vida e fazer você ser grande. Sabe, o maior erro dos discípulos, irmão,
foi porque eles estavam com Jesus, mas a cabeça deles estava lá fora. E é o que acontece muitas vezes. A pessoa vem aqui para o culto, mas o coração dela, a cabeça está lá fora. Sabe, a gente ministra, você adora, o grupo de louvor começa aqui a louvar, a botar vários louvores, e você fica com a cabeça lá fora. Jesus estava aqui, irmão, ó, curando. Ressuscitou Lázaro, multiplicou os pães e peixes. Pedro e os discípulos viram tudo isso. Mas olha só, certa vez quando Jesus estava dentro do barco, indo para outra cidade, olha só a discussão dos discípulos. Quem era o maior? Sabe, Jesus estava aqui trazendo salvação para a vida deles. E estavam preocupados em saber quem era o maior, quem era o melhor, quem é que pregava melhor, quem é que falava melhor. Então Cristo advertiu ele: olha, isso aqui que vocês estão discutindo vai passar. Vocês têm que olhar para mim, fazer o que eu faço e ver como eu vivo. Sabe, uma coisa que me chama muita atenção aqui, não é só essa questão da figueira. Aqui que nós lemos os primeiros versículos. Mas a partir aqui do versículo 20, quando Jesus diz assim: se nós ordenarmos para esse monte aqui, essa montanha, sai daqui e vai para o mar, e não duvidarmos, vai acontecer. Hoje as pessoas têm uma estabilidade mental muito fraca. Como assim, pastor? Você está aqui no culto agora comigo. Eu estou pregando para a tua vida aqui uma palavra do Senhor. Eu oro sobre a tua vida, eu ministro que você vai ser vencedor, que Deus está contigo, que o Espírito Santo do Senhor vai te dar força para vencer as tuas batalhas. Mas olha só como é que hoje a nossa cabeça funciona. Você saiu do culto por aquela porta. Você vai para sua casa, chega até aí tudo bem. No outro dia, você vai se levantar para ir para o trabalho, seja para onde for. Começa a dificuldade. Talvez você perdeu dinheiro, você não tem dinheiro para sua condução. Ou talvez você acordou atrasado. Você sai correndo ali desesperado, chega no trabalho, leva uma chamada, e o dia já começa ruim. Aí você chega no trabalho e tem alguém para te atribular. Ou está faltando alguma coisa dentro de casa e você não sabe mais como é que vai ser porque você não tem dinheiro. E naquele momento, o diabo trabalha muito forte. Porque ele consegue tirar muitas vezes a fé que você recebeu no culto, em pequenas situações, momentos pequenos. Aí a pessoa tira o foco de Jesus e coloca e começa a murmurar. Você começa a dizer: rapaz, como é que pode? Eu estou sendo fiel, estou indo para a igreja, mas parece que nada dá certo. Eu estou orando e nada, as portas não se abrem. Parece que se fecha mais. Eu oro e a tentação vindo de um lado, vindo do outro. Mas, querido, nós temos que entender que nada que é fácil vale a pena. Tem um ditado que a minha mãe diz para mim, sempre ela diz isso: meu filho, tudo que vem fácil, vai fácil. Cristo nos advertiu, disse que a salvação, ela não ia ser fácil. Como é que Cristo falou? Aquele que quiser me servir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando ele falou isso, olha só que interessante. Jesus falou, mas os discípulos, como sempre, não entenderam. Então ele teve que mostrar. Quando ele estava todo ensanguentado, machucado de ter apanhado, estava com a cruz do pecado aqui, ó, carregando, todo machucado. Quando ele carregou aquela cruz, irmão, era uma cruz pesada. Era pesado para ele carregar. E ele quis mostrar para a gente isso. Sabe, Jesus, ele vai trazer felicidade sim para a nossa vida, porque você não vai depender mais de dinheiro e nem de pessoas para ser feliz. Porque você tem o Espírito Santo, mas também vai ter momentos de dificuldade. E é nesses momentos que você tem que ter a tua fé alicerçada em Jesus. Porque se no momento em que a tua fé, que não é alicerçada em Jesus, enfrentar uma dificuldade, você vai ser como uma casa edificada sobre a areia. Vai vir um vento, bater naquela casa que está sobre a areia, a casa vai desabar. Mas se a sua casa for edificada na rocha que é Jesus, pode vir o que for, vento, tribulação, dificuldade, você vai ficar ali de pé. Sabe, Cristo quer isso de nós. Aqui no texto que nós lemos, a parte que eu quero frisar é essa. Se você crer e não duvidar, o milagre acontece. Agora o que acontece muitas vezes, Deus quer ver uma atitude tua. Eu guardo para mim uma palavra que quando uma mulher foi até Jesus,
ela era de outro povo. Ela não era do povo escolhido, do povo judeu. E a palavra de Deus fala que Jesus veio pregar primeiramente para o povo judeu, que era o povo escolhido, o povo de Israel. O povo grego, o egípcio, era para ser pregado depois. Mas aquela mulher tinha uma filha que estava endemoniada, estava enferma, e ela chega chorando. Senhor, eu preciso da cura da minha filha, por favor, cura ela. Olha só o que Jesus disse no texto. Eu tenho que primeiro alimentar os filhos. Eu não posso alimentar os cães com a comida dos filhos. Olha só, você vai até a igreja procurar alguma ajuda. Seja espiritual, você quer pedir uma oração. E eu, como pastor, falo para você, traduzindo melhor isso. Eu tenho que primeiro ajudar os da minha casa. Os de fora, depois eu ajudo. Mas aquela mulher, irmão, ela tinha fé. Quando ela recebeu aquela palavra de Jesus, ela não esmoreceu. Ela disse o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor não pode tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos podem comer das migalhas. Mesmo recebendo uma palavra contrária, ela não parou de ter fé. Então você tem que ser da mesma forma. Sabe, se você não conseguiu vencer hoje, ou talvez a palavra que veio até a tua vida, a tua casa, não foi uma palavra de bênção, irmão, você não pode parar. Você tem que erguer sua cabeça assim, continuar no alvo que é Jesus. Porque no momento que você tira Jesus aqui do alvo, coloca ele aqui de lado e coloca qualquer coisa aqui, você está tendencioso a cair, a falhar. Mas quando o teu alvo realmente é Jesus, pode ter certeza, ele vai guardar e vai cuidar para que a sua bênção chegue. Ele trabalha assim, irmão, sabe? Jesus, ele nos surpreende sempre. Jesus trouxe vida para Lázaro, quando ele menos esperava. Lázaro estava morto há 4 dias. Mas Jesus chegou lá e disse: Lázaro, sai para fora. Uma palavra só mudou a vida de uma família. Então guarde isso no seu coração. Essa palavra aqui que eu estou lendo, que você tem que ler na sua casa, no seu trabalho, seja onde for, ela tem poder somente quando você crê. Se você abrir a Bíblia aqui, irmão, para ler na sua casa, seja onde você estiver, e você não crer, é mesmo que nada. Mas quando você pega a palavra de Deus, você abre ela e fala: Senhor, eu não sei como, eu não sei quando, mas eu vou crer no milagre que aqui o Senhor está me dando. Irmão, Deus vai te dar força para vencer toda a dificuldade. Você tem só que se procurar se fortalecer, se edificar, se restaurar. Porque quando você faz isso, irmão, pode ter certeza, o Senhor vem em teu socorro. Para finalizar, eu queria te mostrar uma história. Eu peço a você que fique de pé neste momento. E que você feche os seus olhos. Eu quero que você imagine comigo essa história que eu vou dizer para você. Nós falamos sobre fé, sobre ter frutos, sobre realmente estarmos diante do Senhor e nos lançarmos para Ele. Sobre não esmorecermos no momento da dificuldade, mas termos fé. Um homem, certa vez, foi subir uma montanha muito alta, fria, gelada. E enquanto aquele homem estava subindo, era um homem experiente, ele subiu naquela montanha, a corda que prendia ele se desprendeu e começou a cair. Mas rapidamente ele conseguiu colocar um prego com a corda enquanto caía. Mas onde ele estava, irmão, tinha muita neblina, tinha muita fumaça, porque era uma montanha gelada. E naquele momento aquele homem começa a orar e falar com Deus. Ele diz: Senhor, por favor, eu preciso da tua ajuda. Se eu cair daqui eu vou morrer. E eu estou muito alto. Então aquele homem começa a orar, começa a falar ali. E ele ouve uma voz que diz o seguinte: corte a corda. E aquele homem acha que aquela ali é a voz do inimigo porque mandou ele cortar a corda. Mas ele ouve novamente a voz que diz: corte a corda. E mais uma vez ele pergunta: Senhor, é o Senhor mesmo que está falando isso? E ele ouve mais uma vez: corte a corda. E aquele homem decide então não cortar aquela corda. Ele decide esperar que alguém venha em seu socorro.
Passaram-se 3 dias. Uma equipe de busca foi atrás daquele alpinista. E quando encontraram ele, irmão, ele não estava nem a 1 metro do chão, preso por uma corda. E ele morreu congelado. Mas tudo isso porque ele não tinha como ele enxergar, porque tinha muita neblina ali. Mas Deus falou, corte a corda, porque Deus estava guardando ele. E ele decidiu confiar naquela corda e que alguém ia chegar para lhe ajudar, do que na palavra do Senhor. Então eu quero que você entenda isso hoje. Talvez você está numa situação que você diz assim, pastor, sabe, eu já orei, eu já busquei, eu já fiz várias coisas e nada está acontecendo na minha vida. Mas eu tenho certeza que Deus falou com você e disse, corta a corda. E você sabe o que Deus está falando contigo. Você sabe o que você tem que tirar da sua vida ainda, que te prende ao mundo. Talvez você diga assim, pastor, eu estou ouvindo a igreja, mas tem alguma coisa dentro do meu coração que me leva ainda ao mundo, a ter pensamento, a ter desejo com as coisas do mundo. Então, irmão, se você quiser hoje realmente a ajuda do Senhor, eu digo para você isso. Corte a corda. Corte todo o laço que você tiver com o mundo hoje. Seja uma figueira que vai ter frutos, não aquela figueira que está bonita, que está cheia de folhagem. Mas quando Jesus chegar e olhar para você, não vai achar nenhum fruto. Jesus não quer isso, Ele quer te mudar, Ele quer te restaurar. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer te dar vida e vida em abundância, porque Jesus veio para nos salvar e não para nos condenar. Então Jesus hoje quer salvar você e a sua casa. Então que neste momento, você prepare o seu coração para adorar o Senhor. Entrega o teu melhor a Deus neste momento. Adore a Deus com o teu melhor nessa noite. Adore ao Senhor.